Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um tema que é bastante interessante, que está também no dia a dia aí nosso, que é afinidade e sintonia. Hoje, novamente, contamos com a presença da nossa querida irmã e amiga Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Espiritismo na Prática. Sempre uma alegria estar aqui no trabalho. Quando a gente está no trabalho, a gente está sempre melhor, né? E você tem razão, esse tema é muito interessante. É verdade, Lara. Esse tema aí, nós que somos espíritas, nós que somos cristãos, temos que estar bem atento a isso, né? Então, pessoal, é importante que sempre falo aqui com vocês aqui no finalzinho, no início do nosso programa aqui, que é você divulgar, você poder compartilhar esse programa para outras pessoas. Porque divulgando, você está partilhando a mensagem do plano espiritual, as obras que a gente vai estar lendo aqui, alguns trechinhos, algumas obras, e também a inspiração que o mundo espiritual nos traz através dos nossos pensamentos, que também tem a ver com o tema de hoje, que é afinidade e sintonia. Pensamentos tem tudo a ver com afinidade e sintonia. Então, eu peço para vocês poderem se inscrever no canal, deixe seu like, comenta e compartilha, que é muito importante, muito interessante também. Então, Lara, gostaria que você desse uma breve explicação do que é afinidade, do que é sintonia, ou se você quiser começar com a afinidade, falar sobre sintonia, fica à vontade aí, Lara. Vamos para os dois juntos, né, Jefferson? Pois é, gente, como o Jefferson disse, afinidade, sintonia, tem tudo a ver com pensamento, né? Tudo, absolutamente tudo a ver com pensamento. Vamos ver. O que é afinidade? Afinidade é uma coincidência ou uma semelhança de gosto, de interesse, de sentimento, de pensamento. E a sintonia é quando você se encontra em harmonia ou correspondência com alguma coisa, né? É quando você está na mesma faixa de energia, na mesma faixa de vibração. Quando a gente pensa no lado espiritual, né, no que concerne ao lado espiritual, o entendimento espiritual, afinidade e sintonia estão ligados de forma inseparável do pensamento, né? E isso é muito importante a gente compreender. Por quê? Porque a gente vive de acordo com aquilo que a gente pensa. Essa é a lei, é inevitável, né? Por isso é que Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, vai nos dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte. E é verdade. Onde a gente coloca o nosso pensamento é ali que a gente vive. Né? O que a gente pensa reflete quem nós somos. É até interessante, né? O Jefferson falou dessa questão do pensamento. É interessante a gente recordar alguns apontamentos que a gente já fez sobre o pensamento num programa anterior sobre o pensamento, né? Gente, desde a antiguidade, a gente vê essas considerações sobre o pensamento. Por exemplo, Aristóteles, ele já dizia que pensar é uma ação divina. E o que se faz necessário é sabermos pensar, né? Então, olha o alerta. Depois, nós temos também Hermes Trismegisto, lá no Antigo Egito, que afirmava que o mundo é mental, né? Ou seja, acontece na mente. Mas a mente, ela pode ser transmutada, ela pode ser transformada de um estado em outro, de um grau em outro, de uma condição em outra, de uma vibração em outra, né? O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala uma coisa que, para mim, é extremamente esclarecedora, né? Se a gente tinha alguma dúvida, Leon Denis vem e fala assim: tudo é fundado sobre nossos pensamentos. Tudo é obra dos próprios pensamentos. Se as palavras e ações de um homem obedecem a um pensamento puro, a liberdade segue-o como uma sombra. Olha que coisa maravilhosa. Leon Denis é maravilhoso, né? E é exatamente isso. Então, assim, se você está achando sua vida ruim, analisa a qualidade dos pensamentos que você está tendo, né? Joana de Ângeles, né, pela psicografia de Divaldo Franco no livro Desafios e Soluções, vai dizer que o pensamento é força viva e atuante,
porque procede da mente. E a mente tem a sua sede no ser espiritual, né? Sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente sabe que o pensamento vem do espírito. O cérebro é só um instrumento físico que processa o pensamento que advém do espírito, né? Enquanto a gente está encarnado, né? Porque se não fosse assim, né? Se o pensamento viesse do cérebro, né? Que a gente desencarna e aí você não tem mais pensamento, né? É uma coisinha boba da gente pensar, mas na verdade dá trabalho pensar nisso, viu? Então, assim, nós somos espíritos imortais. Nós somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos, né? Então, é preciso que a gente discipline as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por quê? Porque os pensamentos decorrem do sentimento, né? Então, nós vivemos como que mergulhados mesmo, né? Nesse oceano de pensamentos que nos cerca, dessas correntes mentais, né? E cada um de nós, mesmo sem perceber, influencia e é influenciado pelas correntes de pensamento que nós atraímos pela sintonia e pela afinidade, ou seja, os pensamentos que se assemelham aos nossos. Então, vocês acham que foi sem motivo que Jesus nos aconselhou vigilância, gente? Jesus não fez nenhuma advertência sem razão de ser, né? Emmanuel, lá no livro Roteiro, pela psicografia de Chico Xavier, ele vai nos dizer, referindo-se à afinidade, que a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, se renova constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Qual é o nosso destino, gente? O nosso destino é nos melhorarmos, é atingirmos a perfeição, a pureza. Se a gente. Nós estamos destinados a isso. Você pode lutar contra, não adianta, você pode ficar agarrado ali no meio da estrada, naquela pedra horrorosa, cheia de limo, que não adianta. Se você quer ficar agarrado em algum lugar, não adianta. A vida te sacode e te manda lá para o outro lado. Fala, vai sair daí não? Então, peraí, te dá um peteleco, você voa longe. É assim. Por quê? Porque a lei é de progresso. Então, nós estamos destinados, por mais que nos demoremos na nossa rebeldia, na nossa teimosia, né? Na nossa indisciplina, a gente pode se demorar ali o quanto a gente quiser. Deus é eterno, paciente, misericordioso. Ele espera por nós, não importa quanto tempo, né? Mas tudo progride, mesmo que sejam progressos de milímetros em cada encarnação, mas tudo progride, né? Então, nós estamos de forma permanente assimilando as correntes mentais uns dos outros, né? E de uma forma até bem imperceptível, não porque a gente não percebe essas coisas, a gente, como que Emmanuel usa uma palavra muito interessante, ele fala, nós ingerimos pensamentos a cada instante. Por quê? Porque nós nos alimentamos dessas correntes mentais, né? Com isso, a gente projeta em torno da nossa individualidade essas forças que nós vamos nutrindo em nós mesmos. Que forças são essas? Pode ser qualquer força onde você colocar o seu pensamento. Pode ser ódio, pode ser amor, pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser indisciplina, pode ser retidão. É você quem escolhe, né? Então, por isso mesmo é que a busca por conhecimento mais elevado, esses conhecimentos mais altos, né? É tão importante para cada um de nós, gente. Porque aquele que não se dispõe, que não se habilita a empreender essa busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento,
que não exercita vontade para se sobrepor às circunstâncias de ordem inferior, não tem jeito. Inevitavelmente vai padecer a imposição do meio em que se localiza. Né? Emmanuel é quem diz isso. Vocês querem perceber uma coisa interessante? É assim, olha. Imagina que vocês estão ali num lugar de natureza belíssimo, um parque, um jardim, né? Numa roça, no mar, numa praia, num lago, não interessa. Todas as coisas que nos cercam emitem vibrações, que a gente vai assimilar essas vibrações. É por isso que quando a gente está assim muito cansado, né, da rotina, do trabalho, a gente fala assim: ah, vou tirar um final de semana para eu descansar, para eu viajar, vou para a roça, né? O que você faz? Você senta lá, que em Minas é uma beleza, né? Porque montanha para todo lado. Então, o que você faz? Você vai lá, você sobe um morrinho, senta, fica observando aquela paisagem maravilhosa, montanha para todo lado, você vê o pôr do sol. Aquilo te relaxa, aquela vibração da natureza vai te relaxando, vai fazendo com que você entre numa outra sintonia. Por quê? Porque você parou de se alimentar daquelas correntes mentais de desequilíbrio. Você está absorvendo, você está se alimentando dessas correntes vibracionais da natureza. E isso é assim, ó. Se eu coloco o meu pensamento ali, por exemplo, Jefferson está doente. Aí eu fico o tempo inteiro pensando na doença do Jefferson. Nossa Senhora, mas o Jefferson está doente, não sei o quê, como é que vai fazer? Você está alterando a sua mente, porque seu pensamento está naquilo. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você fica receptivo a adquirir uma doença também. Vejam como a sintonia é uma coisa impressionante, impressionante na nossa vida, e realmente é, né? Então, Emmanuel, ele vai falar uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz que princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Então, essa mesma sintonia que você procura ali na natureza, quando você quer estar num lugar bonito, quando você está conversando com gente alto astral e não sei o quê, é a mesma coisa. É igualzinho. A gente recebe, influencia e é influenciado pelos pensamentos, tanto de encarnado quanto de desencarnado. Então, presta atenção no que você conversa, sabe por quê? Porque as conversas alimentam as conversas, os pensamentos ampliam os pensamentos, o que você faz reflete no que o outro faz. Presta atenção. Né? A gente tem companhia que se afina conosco o tempo inteiro. Paulo não falou que a gente está rodeado por uma nuvem de testemunhas? Pois é, a gente se esquece disso, né? Quem é essa nuvem de testemunha aí? Ah, pois é, né? E aí, como é que anda os pensamentos aí na sua cachola? Se você está pensando coisa ruim, sua companhia é ruim. Se você está pensando em vingança, se você está pensando em ódio, se você está pensando em raiva, ó, olha a qualidade das companhias que você está angariando, né? Porque, olha, sempre que a gente fala ou que a gente age, de qualquer forma que seja, a gente está falando por um grupo de espíritos que nós estamos ligados pelo nosso pensamento, né? Então, assim, a nossa inspiração, na verdade, ela está muito ligada àquele conjunto de criaturas que sentem como nós, que pensam como nós, né? Então é bom refletir nessas questões, gente, porque, olha, nós somos obsediados por encarnados, ou não, né? Pode ser por desencarnados, por encarnado, não interessa, né? E nós somos auxiliados por espíritos benfeitores e por pessoas mesmo encarnadas, né? De conformidade com a nossa condição mental, né? O que vai na nossa mente. Por isso é que nós temos necessidade constante de nos renovarmos para o bem,
e nunca para o mal. A gente precisa da renovação íntima, interior, sempre para o bem, porque aí a nossa afinidade encontra ressonância também no bem, a nossa sintonia encontra ressonância no bem e não no mal. Falei muito, né, Jefferson? Achei muito interessante a sua exposição, Lara, porque realmente, né, a, a nossa sintonia, nossa afinidade tem tudo a ver com o pensamento, como você falou e eu falei também, né? Porque o pensamento é a nossa primeira impressão, essa primeira ideia do que a gente está pensando, do que a gente vai fazer, do que a gente pretende fazer, do que se passa na nossa mente. E, como a Lara falou, se a gente não tiver disciplina, qualquer disciplina naquilo que a gente está pensando, nós podemos, né, talvez nem venhamos fazer a ação, mas podemos pensar, cogitar as ideias daquilo que a gente pode fazer. E isso, nem tudo que a gente pensa é o pensamento correto, é o bem, porque surge de nós pensamentos que podem ser influenciados por espíritos ou pessoas que estejam perto de nós, assim como nós podemos assimilar pensamentos de outras pessoas, né, de forma involuntária e inconsciente. Mas também brota de nós os pensamentos próprios, as ideias que são inatas em nós, que estão dentro de nós. Então, é muito interessante a gente estar atento a esses estímulos, atento a esses impulsos eletromagnéticos da força mental, que pode ali nos induzir a ter uma atividade assim mental mais perniciosa ou mais ruim, né? Então, é essa vigilância que exige de nós, nós estejamos sempre atentos a tudo aquilo que circunda em nós. Então, se a gente, às vezes é natural a gente até fazer, alimentar o pensamento com as ideias ruins, né? Surge um pensamento ruim, a gente fica alimentando. Vamos ver onde vai dar isso aí. Fica alimentando. Isso não é bom. Isso vai prejudicar a gente, isso vai nos ajudar ali a ter mais companhias espirituais de nível inferior. Emmanuel, na obra O Roteiro, capítulo 26, cujo título é Afinidade, apresenta a seguinte informação. Olha só que interessante o que o Emmanuel vem trazer e falando sobre os impulsos e os estímulos que nós recebemos. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atraem as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. Estamos assimilando correntes mentais de forma permanente. Só isso aqui já dá a gente escrever um livro sobre isso. Por quê? Porque realmente a gente recebe esses impulsos, esses estímulos mentais que nossa alma vai recolher. Mas o que nós vamos fazer dela é nossa responsabilidade. Se a gente for um pensamento, um estímulo ruim, se a gente der trela, né, a gente alimentar ela, é nossa responsabilidade, porque a gente está alimentando uma coisa que a gente sabe que é ruim, que vai prejudicar nosso campo mental, nosso campo áurico. Agora, se a gente sustentar as forças que vêm através dos estímulos, dos pensamentos, né, que as pessoas emitem, que os espíritos emitem, e a gente recebe esses impulsos e alimenta eles e se nutre, né, com eles, é nossa responsabilidade também, porque tudo que a gente faz de bom, de mal, é a nossa responsabilidade. Assim como sempre tenho falado, tudo que a gente deixa de fazer de bem também é a nossa responsabilidade. Então, a afinidade, ela requer, em primeiro lugar, que nós tenhamos os impulsos, os estímulos em nossa alma que possamos assimilar e que vão dar em nós as forças necessárias para que podemos sustentar as nossas tarefas e garantir as tarefas. Então, precisamos realmente buscar aquelas energias que são boas, aquelas companhias que são boas para nós, seja no plano espiritual, seja no nosso pensamento, seja no nosso grupo de amizades, porque as amizades que nós temos dizem para nós e para todos aqueles que nos veem qual é o nível e qual que é o nosso grau de sintonia com o que a gente está tendo naquele momento. Então, pode ser ali uma pessoa que não é uma pessoa perniciosa, uma pessoa que é violenta, uma pessoa que é baixa, não importa. Seu nível de amizade com as pessoas também influencia naquilo que você é no seu dia a dia.
Então, essa força isso também porque as pessoas que estão conversando conosco, elas estão emitindo pensamento em nós. Quando a gente conversa, estou conversando aqui com vocês, estou emitindo pensamento, estou levando até vocês um estímulo, um impulso mental, e vocês vão estar recebendo esse impulso mental, assimilando ele e podendo concatenar as ideias e também refletir sobre elas. Quando alguém nos fala uma coisa ruim, uma coisa que não é do bem, mas nós, ou por comodidade, não vou não quero cercear a liberdade da pessoa, não vou cortar a pessoa, são questões que a gente tem que pensar, porque às vezes esse estímulo que a gente recebe dessa pessoa pode nos prejudicar, e vai nos prejudicar. Pode ser que não seja imediato, mas a longo prazo vai nos dar resultados de depressão, tristeza, cansaço, preguiça, e a gente não sabe por quê. Porque nós temos uma companhia não muito boa. Então, precisamos atrair para nós, através da nossa conduta, nossas amizades, nossos pensamentos, espíritos afins que sejam encarnados e desencarnados, que vão cooperar com as nossas atividades rotineiras em nossa vida, em nossa missão aqui na Terra. Então, o Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo 28, fala o seguinte: atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Olha que interessante. Então, para finalizar, também no capítulo 26 do livro Roteiro, Emmanuel fala o seguinte: olha só que interessante. A Lara falou sobre isso. Conversações alimentam conversações. Pensamentos ampliam pensamentos. Demoramos-nos com quem se afina conosco. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Foi o que eu acabei de falar. A gente se afiniza com as pessoas que estão no mesmo grau, mesmo padrão vibratório que nós. Estamos em sintonia, estamos em afinidade de ideias, afinidade de pensamentos. Então, se nós temos companhias espirituais ou encarnados que não são muito boas, é porque nossa afinidade, nossa sintonia não anda muito bem. É um espírito ainda, nosso espírito está doente. Doente de quê? De energias baixas. Isso pode, não vou entrar muito em detalhe, porque isso é coisa mais técnica, mas pode trazer para nós aqueles bichinhos, né, que existem no plano espiritual, que são os parasitas do mundo espiritual, que vão se agregar em nós, nosso perispírito, e vai ir para tirar meu filho é mais difícil ainda. Então, temos que estar atento, porque a afinidade também atrai assediadores e obsessores ao nosso lado. Por que a gente tem obsessores? Porque nós deixamos as portas abertas, deixamos a janela aberta para que eles possam entrar. E a nossa invigilância, a nossa indisciplina são as principais ferramentas que eles conseguem adentrar. Porque só a vigilância e só a disciplina são barreiras que vão nos ajudar ali a ter pensamentos bons, criar as sintonias mais iluminadas que possíveis. Então, é importante a gente estar atento para tudo isso aí. É verdade, né, Jefferson? Eu estava lembrando aqui do livro Pensamento e Vida. Gente, né, a gente recomenda sempre a leitura do Pensamento e Vida, porque é um livro fenomenal do Emmanuel, né? E ele vai nos asseverar a prestarmos atenção nos nossos próprios pensamentos, né? Por quê? Porque se a gente vive em regime de comunhão, né, nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque o princípio que rege isso é a afinidade, né? E se a gente está nesse regime de comunhão, vivendo sob esse regime de comunhão, isso vai criar um sistema de associação. E Emmanuel fala, e observe ao seu redor, que você vai observar isso claramente. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Por quê? Porque cada um de nós entra em ressonância com as correntes mentais em que respiramos, e nas quais respiram esses espíritos, né, encarnados ou desencarnados, que
nos assemelham na qualidade do pensamento. Ou seja, nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. E isso devia fazer a gente prestar muita atenção, realmente, como fala Emmanuel, nos nossos próprios pensamentos, né? Por quê? Porque quando a gente mentaliza, quando a gente sente, quando a gente pensa, né, mentalizando, quando a gente fala ou quando a gente age, a gente está se sintonizando com emoções, com ideias de todas as pessoas dessa faixa nossa de simpatia. Tanto pode ser encarnado quanto desencarnado. Então, cada um de nós vai atrair ou vai repelir essas ondas mentais que se agregam aos nossos próprios pensamentos. E isso, gente, por que a gente tem que prestar atenção? Porque essa atração ou essa repulsão é que nos fortifica, tanto para o bem quanto para o mal. Depende da direção que a gente escolher. E quem que faz a gente escolher a direção? É o nosso desejo, que é a alavanca do nosso sentimento é o desejo. E o desejo, ele gera energia que a gente vai consumir, boa ou ruim, segundo a nossa vontade. Desejo é uma coisa, vontade é outra. Pode parecer igual, mas não é, né? Desejo tem a ver com essa coisa mais imediata. Ah, quero tomar um picolé, né? Quero sair, quero comprar uma saia azul. Isso é desejo, né? Desejo tem a ver com sentimento, mas a vontade tem a ver com pensamento. Ela é muito mais estruturada. A vontade é a gerência da nossa mente, né? A vontade é esse querer firme, sem dúvidas, que você direciona para um lado ou para o outro. Quer ver só? Quando a gente fica prestando muita atenção nos defeitos das outras pessoas, o que acontece? Como a nossa mente, como diz Emmanuel, é o espelho da nossa alma, né? Então, o que acontece? Se eu estou prestando muita atenção no defeito do outro, eu vou acabar absorvendo aquilo. Eu absorvo aquelas imagens que são deprimentes, porque né, um defeito é uma coisa deprimente, né? E aí a minha imaginação vai começar a trabalhar ali, vai começar a digerir essa imagem que eu estou fazendo através do meu pensamento, vai alimentando os tecidos sutis da minha alma, e daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Por isso é que as nossas companhias, gente, são importantes. E se você está prestando atenção, por exemplo, o Jefferson fala demais, fala pelos cotovelos, né, Jefferson? Daqui a pouco, se eu estou prestando atenção só nisso, daqui a pouco eu também estou falando pelos cotovelos, né? Como minha avó dizia. Então, assim, a gente não tem que prestar atenção no defeito do outro. E isso não quer dizer que você está agindo com ignorância, não, que você está ignorando o mal, não, porque o mal a gente não pode ignorar, o mal a gente tem que combater, né? Mas não é isso, é porque você fica com o seu pensamento naquela coisa que o outro está fazendo de ruim, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Né? E tanto faz, você pode estar fazendo isso aqui enquanto você está encarnado, quando você estiver lá no mundo espiritual, você também vai estar fazendo a mesma coisa, porque a vida é uma continuação. Né? A vida no mundo espiritual é uma continuação da vida material. Né? Ninguém vira santinho porque morreu, não, viu, gente? Eu fico impressionado que às vezes as pessoas falam assim: nossa, coitado de fulano, morreu. A pessoa era ruim igual o capeta. Morreu, coitado. Ah, nossa senhora, mas era tão bom. Jesus, só porque ele morreu, ele é bom? Não, ele continua sendo ruim, igual o capeta. Chegar do lado de lá, ele vai colher as consequências daqueles atos de ruindade que ele praticou a vida inteira. Ele vai continuar sendo ruim lá até que ele se transforme intimamente. Né? Então, gente, não parar desses pensamentos infantis, né? A gente né, já passou dessa fase aí faz tempo, né? Por que a gente quer ficar aí, né? Ainda querendo
né, passar a mão na cabeça dos outros. Não, né, não é assim não. Então, olha, isso é tão complicado, essa questão de você prestar atenção no defeito do outro, que você vai criando uma sombra em você. E toda brecha de sombra no nosso íntimo, na nossa personalidade, ela vai retratar uma sombra maior. Por quê? Porque tem muita gente se afinizando com aquilo, né? Não sou só eu, né? Então, é por isso que a compreensão da sintonia é tão importante para a gente, né? Eu vou dar um exemplo. Você está com dor de garganta, tossindo, né? Tá ali ruim para falar, voz falhando, né? Tá expelindo catarro, dá aquela lazarência danada. O que que acontece? Você tá assim porque você tá com um processo infeccioso na garganta, muito provavelmente. Aí você não trata. Você não vai no médico, né? Se vai no médico, não toma o remédio, né? O que que vai acontecer com você quando você não trata uma doença, um processo infeccioso? Aquela infecção vai espalhar no nosso organismo. Não é assim que acontece? E às vezes vai tomando uma proporção imensa, que vai chegar ao ponto que a gente vai precisar de internação hospitalar, de tomar medicações fortíssimas por uma coisa que você poderia ter consertado, ter agido lá atrás. Da mesma forma, acontece com o nosso pensamento, viciado no mal, na maledicência, na cólera, na raiva, no ódio, pela sintonia que se estabelece com as outras criaturas, tanto, volta a falar, encarnado ou desencarnado, gente. A gente estabelece essa sintonia, né, com esse pensamento no vício, no mal, né, na infecção, né, do pensamento em desequilíbrio, e isso a gente pode ser arrastado ali para processos de loucura, que podem chegar ali até né, as eiras ali do crime, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. É muito importante a gente compreender essa lei, essa questão da sintonia, da afinidade, da associação, né? Porque, olha, a gente está sempre procurando nos sintonizar com alguma coisa. Então, a gente precisa procurar se sintonizar com o bem, né? A gente precisa ajudar aos outros, a gente precisa aprender, né? Buscando conhecimento, autoconhecimento. A gente precisa servir, a gente precisa perdoar, a gente precisa amar. Por quê? Porque quando a gente tem essas atitudes, a gente está refletindo aqueles espíritos mais elevados. E aí a gente vai passar a ter segurança nas companhias que a gente está angariando para nós. Agora, se eu sou uma pessoa que estou sempre para baixo, reclamando de tudo, nada tá bom para mim, não faço o menor esforço para me melhorar, né? A pessoa te dá um livro ali, você lê, dá muito trabalho. Aí fala assim: vamos lá na casa espírita. Ah, nossa, vou ter que sair de casa. Ah, não vou não. Mas sai de casa para ir para balada, para beber descontroladamente. Eu não estou falando que a gente tem que divertir, não, gente. Tem. Lazer faz parte. Mas qual lazer que você está se entregando? Qual tipo de lazer? Né? Então, assim, tudo depende de como nós sentimos e pensamos. Principalmente como a gente pensa. Afinidade, gente, sintonia é uma questão seríssima que pode levar a gente a cair em despenhadeiros trevosos. Vamos ter cuidado com isso. Exatamente, Lara. Eu concordo com você. E a capacidade da afinidade, né, ela nos dá essa proporção de a gente poder se sintonizar com aquilo que nós assimilamos, com aquilo que nós emitimos de energia mental. Então, nossos pensamentos, ele está muito ligado, está muito atrelado a isso. E, naturalmente, nós somos seres humanos ainda imperfeitos. Estamos ainda, a maioria de nós está ainda na região de espírito inferior, né? Essa ordem ainda, né?
E nós somos seres vagalumes. Ora estamos brilhando, ora estamos ali apagadinho. Né? Então, somos seres oscilantes ainda. Então, é natural que nós vibremos em dois polos, né, da dualidade. Ora estamos no positivo, ora estamos ali no polo negativo. Isso é uma realidade, né, da grande maioria de nós. Né? Tem umas raras exceções que estão mais positivo e negativo, mas são raras exceções, né? E não é meu caso, né? Infelizmente. Estamos lutando para chegar lá. E isso, toda essa questão da gente poder estar vibrando, a gente estar ali buscando ali essa sintonia, essa afinidade, afinizar-se com as pessoas que estamos querendo buscar como companhia, nos faz trazer para nós círculos de vivência, de amizades e relacionamentos que possam ser simpáticos a nós. Quando uma pessoa é simpática a nós, é porque nós temos muita afinidade com a pessoa. Quando a pessoa é antipática a nós, ou seja, que nós sentimos uma repulsa, uma antipatia por ela, a vibração dela não está de acordo com aquilo que nós buscamos, com aquilo que nós vibramos. Então, é natural que nós, ao vermos uma pessoa, conversar com ela, às vezes a gente nem consegue nem conversar com a pessoa, porque a energia que a pessoa emite é muito diferente, é muito divergente daquela que nós buscamos, daquela que nós vivemos. Isso vai fazer com que nós tenhamos repulsa por ela. Né? E aí, aí vem o pensamento, lá vem aquele fulano, vem aquela pessoa de novo. E já fica assim. Né? E aí, o que acontece? Você está criando uma repulsa. Essa repulsa, ela é uma repulsa comum, mas deveríamos nós buscarmos trazer essa pessoa ao nosso conhecimento, conversar com ela, buscar entender como que ela é no dia a dia e transformar essa repulsa em uma simpatia. Então, o Emmanuel, no Pensamento de Vida, ele vem trazer capítulo 8 o seguinte: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. E eu gostaria de finalizar aqui a minha passagem, falando também do livro Pensamento de Vida, capítulo 8, seguinte, do Emmanuel. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe semelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como nós, ou como nós pensamos. Então, a Lara já falou sobre isso, e eu acho muito interessante, porque nós sempre vamos estar buscando ali pessoas, né, sempre estar sentindo mais simpatia com as pessoas que pensam igual a nós, né, muito mais fácil de se relacionar com pessoas que tenham mesmas ideias, mesmos gostos, mesmos desejos, né, isso é uma coisa que nós realmente a gente sintoniza com essas pessoas, né, então a gente cria um elo de companhia, um elo de amizade e simpatia com ela, não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? E a gente precisa compreender também que, por exemplo, existe todo esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Os dois planos estão ali muito interligados. E a base, né, dos serviços de intercâmbio desses dois mundos, qual que é? A mente. É a nossa mente, né? Tudo é mental. Então, assim, a gente pode até ver nessa questão do intercâmbio dos mundos, né, do mundo material com o mundo espiritual, às vezes a gente vê ali, por exemplo, fenômenos, né, naturais ali, na matéria, né, como a gente vê ali batidas na mesa, né, portas se abrindo, objetos mexendo, né? Isso acontece, né? Agora, nem sempre esses fenômenos eles são feitos ali, levados a efeito por entidades evoluídas, né? Pode ser, depende da sintonia que você tá. Se isso está acontecendo ali na sua casa,
né, em algum ambiente aí que você conhece, né? Porque a gente vê muitos desses casos na internet, né? Hoje, com o celular, gente, com essa facilidade que a gente tem, as pessoas filmam, né? Portas se abrindo, cadeiras arrastando sem ninguém, né? Dentro de hospitais, dentro de escritórios, né? A gente recebe aí cada imagem mais estranha do que a outra, mas são fenômenos naturais, né? Então, assim, às vezes esses fenômenos são feitos por entidades menos evoluídas, às vezes são feitos por entidades que são realmente consagradas ali a esse movimento todo de caridade, de ensinamento aos encarnados, né? Como a gente viu ali na questão das mesas girantes com Kardec, né? Da manifestação, algumas manifestações físicas que foram realizadas. Então, assim, mas é no mundo mental, na verdade, é que está a origem de todos esses trabalhos de comunhão, né? Entre espíritos. Pode ser desencarnado, desencarnado, encarnado, 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 desencarnado, não interessa, né? Então, é por isso que a gente precisa compreender muito firmemente a necessidade constante, eu já falei isso, da renovação das nossas ideias, né? A necessidade de estudo, de aprimoramento, a necessidade da prática do bem, da bondade, da fé operante, ativa, né? Se a gente quer, se a gente pretende ter contato ou conservar o contato com espíritos melhores, mais evoluídos, espíritos bons, espíritos já, a gente precisa desse processo de renovação, né? Quando a gente permite que a nossa mente se exponha ali às experiências da vida, né? Quando a gente aceita os atritos, aceita as lições que a vida nos dá, aceita os desafios, as dificuldades do caminho, como se a gente estivesse realmente ali sendo burilado, trabalhado pela vida, né? E se a gente se esforça para nos aperfeiçoarmos, tanto em conhecimento, quanto aperfeiçoar a nossa moral, né? A nossa qualidade de sentimentos, de pensamento, aí sim, com certeza, a gente vai estar se habilitando para receber realmente a influência dos grandes espíritos, né? Dos bons espíritos, né? Então, se nós nos melhorarmos em sabedoria e em amor, que são as duas asas que vão nos levar de volta ao Pai, segundo Emmanuel, né? Se a gente se melhorar em sabedoria e amor, nós passamos a ser instrumentos valiosos na obra do Pai, né? E qual que é a obra do Pai? A obra do Pai é a obra de reerguimento, né? Desses espíritos que ainda estão ignorantes, né? Ou que se atrelaram ali ao mal de alguma forma. A gente consegue ser ferramenta útil para ajudar na elevação, primeiro de nós mesmos e também na elevação dessas outras criaturas, né? Que caíram, porque a gente também cai, né? Mas, gente, eu acho tão esquisito hoje em dia, né? Porque a gente tem que se nivelar por baixo. Mas vejam só, eu não gosto disso, não. Eu gosto de me nivelar por cima. Porque o meu espelho é lá em cima. É Jesus. Então, assim, do mesmo modo que eu erro, que o Jefferson erra, todo mundo erra, ok. Mas eu quero o meu melhor. Eu quero me aprimorar e me aperfeiçoar para que eu possa, em algum momento, conviver com o mestre. Então, tem gente que tem problema de falar essas coisas. Não, a gente se espelha no melhor. O nosso exemplo a seguir é o melhor. E quem está ainda atrás, qual é a nossa obrigação? Dar as mãos, ajudar, influenciar de forma positiva. Mas para isso a gente depende da qualidade dos nossos pensamentos, do nosso melhoramento. Por quê? Porque se a gente quer atingir esse auto-objetivo,
né? Que é estar lá com Jesus e se melhorar cada vez mais, é indispensável que a gente trace mesmo ali um planejamento, né, na nossa organização mental para o bem e que eu siga esse planejamento. Por exemplo, eu gosto bem de fazer uma fofoca, né? No final do dia, eu chego em casa ali do serviço, aí paro na vizinha ali que está no portão já me esperando para fofocar da vida alheia. Você acha que você está fazendo certo? Você está fazendo isso para o bem? Não. Então mude. Fala assim: opa, eu vou passar na minha vizinha, perguntar como ela tá. Então, na hora que começar o assunto da vida dos outros, opa, tem que ir embora. Pronto. É assim que a gente muda. É assim que a gente muda. Eu tenho uma inveja danada daquela moça, né? Aquela moça, ela tá sempre bem vestida, tem tudo que ela quer, não sei o quê. Quando você começar com esse pensamento, filtra. Fala assim, opa, tá bom, aquela moça lá é bem vestida, ótimo, que ótimo para ela. Mas e eu? O que eu tenho de bom? Eleve as suas próprias qualidades. Então a gente tem que traçar esse roteiro mental para o bem e temos que seguir ele, não podemos recuar. Né? Nós temos um maior exemplo aí que é Jesus. Então é por isso que a gente precisa compreender muito que os nossos pensamentos são forças, são ali imagens, são criações visíveis no campo espiritual. O Jefferson falou, né, dos parasitas astrais, eles decorrem do quê? Do nosso pensamento. Por quê? Porque o nosso pensamento, gente, ele pode criar uma forma pensamento nociva, boa ou ruim. Pode ser nociva ou pode ser ali, né? Depende da qualidade do nosso pensamento. Então, gente, é preciso que a gente compreenda, né? Que nós atraímos pela afinidade, pela sintonia, pela associação, companheiros e também recursos, né, na nossa jornada. Mas essa atração é de conformidade com a natureza, é de acordo com a natureza dos nossos pensamentos, das nossas aspirações, das nossas invocações, né? Nós temos que pensar isso, gente. Pensamento é energia viva, vivíssima. E ele desloca o pensamento em torno de cada um de nós, forças que muitas vezes são sutis, mas que constroem em torno de nós paisagens, formas, centros magnéticos, ondas vibracionais que a gente emite com a nossa atuação e que a gente recebe também dos outros. Então, olha, se a gente tem um planejamento ali, se a gente quer ser o melhor possível, o êxito ou fracasso da gente alcançar esse objetivo de elevação depende da nossa persistência no bem, depende da nossa fé, depende da gente permanecer fiel ali mentalmente a esses objetivos que a gente está se propondo a alcançar. Gente, a lei da reciprocidade, ela impera em todos os acontecimentos da vida. A gente pode observar isso nos mais simples acontecimentos ali da natureza, esse princípio de correspondência. Não é diferente com a gente, né? Nós vamos nos comunicar com entidades, né, com núcleos de pensamento com os quais nós mesmos nos colocamos em sintonia pelo nosso pensamento, né? Então, quando a nossa mente está enfermiça, quando ela está perturbada, ela assimila correntes mentais desordenadas, de desequilíbrio. Agora, quando a minha mente está voltada para boa vontade, em aprender, em ser melhor, que eu tenho boas intenções, a gente assimila, e não só assimila, como também acumula valores melhores, valores do bem, né? De acordo com as leis de amor do Pai. Então, gente, não adianta a gente achar que a gente está sozinho, porque nós não estamos sós, ninguém está só, né? Cada um de nós
vai receber de acordo com aquilo que pode dar, né? Cada alma, ela vive ali naquele clima espiritual que ela própria elegeu. Então não há como fugir disso. Então presta atenção na sua vida. Presta atenção no seu pensamento. É assim que a gente vai se melhorar. E o Emmanuel, no capítulo 38, no livro Seara dos Médios, fala o seguinte: todo o espírito, na condição evolutiva que nos encontramos, é governado essencialmente por três fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. Aí vai decorrer cada um delas, né? A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. E a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Magnífico essa passagem. E eu queria falar agora, Lara, passar já para as considerações finais, porque deu tempinho. Fiquei umas coisas que sem poder falar, mas depois a gente volta a falar. Já chegando nas considerações finais, foi o seguinte: gostaria de deixar para a nossa meditação algumas frases que eu acho interessante a gente entender aqui e abordar do livro Roteiro, capítulo 28, e Emmanuel. Aqui do livro Roteiro, temos o seguinte: energia viva, o pensamento desloca. Em torno de nós, forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros, que é nada mais que o pensamento, né? Já no livro Encontro Marcado, capítulo 41 do Emmanuel, fala o seguinte: às vezes somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou partilhar o convívio de pessoas que não se afinizam conosco, nossa maneira de ser, em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos próprios pensamentos. E aí, pessoal, a passagem aqui do livro Dos Domínios da Mediunidade, capítulo 20, onde o espírito Aulus fala o seguinte, para André Luiz: as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas uma com as outras, pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Ou seja, se você tem uma simpatia com uma pessoa, se ela não está vivendo com você agora, nesse momento, mas vive, por exemplo, no Japão, você está magneticamente ligado a ela. E, por fim, a última frase que eu queria expor aqui, minhas considerações finais, é do livro Mediunidade e Sintonia, onde o Emmanuel faz o prefácio. Faz o seguinte: na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais, em que respiram as almas que se assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, a gente se sintoniza com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Magnífico isso. Então, Lara, se você puder fazer as considerações finais ou fazer um comentário, fica à vontade aí. Eu só quero falar, Jeff, você trouxe uma questão interessante, né? Essa do convívio com as pessoas, porque tem gente que pensa assim, né? Ah, nossa senhora, né? Minha família é um saco, eu sou tão diferente da minha família, né? Minha família só fica pensando coisa errada, eu sou a única pessoa ali que pensa em trabalhar, em fazer as coisas certas, né? Ok, pode ser mesmo, né? Aí você fala assim, ah, então a lei, né, a sintonia, a afinidade não funciona aí. Quem te disse? Primeiro, olha o que o Emmanuel falou que o Jefferson leu. Realmente, nós somos, por vezes, constrangidos mesmo a suportar algumas situações e algum convívio com as pessoas por conta dos erros que nós já cometemos no passado, daqueles compromissos que a gente vem trazendo de existência após existência. Agora, quem te disse que alguém põe freio no seu pensamento? Não põe.
embora haja no mundo aí uma tentativa de cerceamento da liberdade de você se expressar, mas ninguém põe freio no seu pensamento. Não existe freio para o pensamento, a não ser sua própria vontade, né? Então, assim, às vezes realmente a gente está numa situação em que a gente não consegue estar com o nosso ambiente íntimo ligado ali a forças do bem, né? Por conta de algumas situações que a gente está passando, mas a gente tem que se esforçar cotidianamente para nos ligarmos às forças do bem. Então, assim, se você está nessa situação que você se acha muito diferente ali do seu entorno, da sua família, pensa que essa situação às vezes acontece pela necessidade do reajuste, né? Ante aos nossos erros, enganos mesmo que nós cometemos. Mas mesmo assim, cada um de nós é dono do próprio pensamento, é dono das suas próprias ideias. E o que é o pensamento? O pensamento é uma onda de energia viva, né? Então, do mesmo modo que eu emito essa onda, essa força, eu também recebo. Por quê? Quem influencia é influenciado. Então, se a gente dilatar um pouquinho essa compreensão, a gente vai poder dizer que a gente funciona mais ou menos assim. É como quando a gente está pensando, quando a gente está falando, quando a gente está agindo, a gente funciona como um emissor atuante da vida. Quando a gente está introspectivo, meditando, observando, a gente funciona de forma passiva, como um receptor. Então pensa assim, olha só, às vezes você está naquela família ali e que você não está se ajustando ali, que você é o mais diferente de todos, todo mundo pensa de uma forma e você é o único que pensa diferente. Ah, então não tem sintonia. Tem. Sabe por quê? Porque às vezes veio até, olha a sabedoria divina. Você está ali por questões de reajuste, mas você também está ali, e aquelas pessoas estão ali, para que esse intercâmbio aconteça e que um sirva de orientador para o outro. Por quê? Porque aquele que já está numa condição melhor, né, de evolução, serve como orientador para aqueles que ainda estão mais atrasados, né? Então, gente, tá tudo certo. Não tem nada errado, né? A lei está atuando de todo jeito. Então pensa assim, olha, às vezes você está ali cabisbaixo, né? Cheio de angústia, tenso, irritadiço, ou às vezes você está num outro estado, né? No estado de confiança, de alegria, de otimismo. De onde surge isso? Isso surge da nossa preferência, do nosso exercício da vontade nessas correntes mentais aí que nos rodeiam, que são gratuitas. A gente se afiniza com aquilo que a gente quer se afinizar, né? Então, assim, o fio que me liga a ideias boas ou a ideias ruins, ele parte de mim, essencialmente de mim. Ele não parte de outro lugar. Então, a responsabilidade pela nossa vida é nossa e de mais ninguém. Porque se ninguém manda no meu pensamento, é a minha vontade que dirige o meu pensamento. Toma cuidado com para onde a sua vontade está te dirigindo, se é para o bem ou se é para o mal. E aí você vai se afinizar, né? Esse fio que parte de você e te liga a certas ideias, a certos pensamentos, parte de você, porque encontra ressonância em você. Se você quer ter ideias melhores, né, a se ligar a coisas melhores, passe a ter pensamentos melhores. Não vamos nos esquecer, né, do que a gente aprende aí com Emmanuel. Para mim, Emmanuel é o maior filósofo que a gente tem hoje, né? Traz muito ensinamento. Para mim, ninguém é comparável, né? Eu não estou comparando com Kardec, não estou comparando com Jesus, não estou comparando com Chico. Estou falando que Emmanuel, para mim,
é o que mais traz informações referente à nossa intimidade, ao nosso modo de agir, ao nosso modo de ser, para cada um de nós. Então, assim, olha o que Emmanuel fala. Nós vivemos invariavelmente onde nós colocamos o nosso pensamento. Então, cuidado com o pensamento, porque o pensamento vai criar correntes de sintonia, de afinidade e associação, e a gente só se livra dessas correntes na mesma medida em que a gente muda os nossos pensamentos para melhor. Então, pessoal, a gente chegou mais um finalzinho desse programa aqui, tá? Espero que tenham gostado. Solicito novamente que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilha. É muito importante que você divulgue esse vídeo, porque levando esse vídeo para as pessoas, você pode estar aí ajudando a pessoa a sair da depressão, a entender mais como funciona a questão do espiritismo referente ao ponto de vista, né, da afinidade, sintonia, e quem sabe, né, a gente possa aí levar luz para as pessoas, e você ser esse intermediário, essa ferramenta de Deus que vai levar luz para quem está em trevas. Então é importante que nós façamos a nossa parte, façamos a chegar até as pessoas aquilo que é bom, aquilo que é belo, e parar de ficar enviando aí piadinha, coisa que não tem nada a ver com, que não acrescenta em nada na nossa vida. Então, vamos encarar a vida como adultos, como pessoas que querem realmente buscar a evolução, buscar ser ali uma pessoa que vai diferenciar da humanidade que está vivendo hoje em dia, levando Jesus até os corações das pessoas. É isso que Jesus quer. E é engraçado que o Plano Espiritual Superior me falou o seguinte: sempre leve esperança, fé e confiança, para quem quer que seja. E é isso que eu desejo que vocês também façam no dia a dia. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Lara, muito obrigado pela presença novamente, pela companhia, por estudo de hoje, que foi muito edificante para mim. Tá bom, Lara? Uma boa noite para você. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Realmente, né, os primeiros, né, ouvidos que ouvem são sempre os nossos, né, Jefferson? Quando a gente vem trazendo um estudo, gente, a gente prepara com muito carinho, a gente estuda com afinco, primeiro, para que a gente não saia falando patacoadas por aí, né? É E verdade. segundo, porque a gente tem a necessidade do aprendizado constante e contínuo, né? Tem lições que, por mais que a gente já tenha visto, estudado, vivenciado, algumas lições a gente precisa repetir constantemente para que ela se fixe no nosso íntimo e a gente não cometa mais os mesmos enganos, né? Então, é sempre com muita alegria que a gente vem, né, fazendo esse trabalho, né, Jefferson? Porque, primeiro, os primeiros beneficiados somos eu e o Jefferson, na verdade. Então, gente, uma boa noite para vocês, uma ótima semana. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo. Obrigado, Lara. Obrigado a todos. Uma boa semana e vamos vigiar os pensamentos, para ter uma boa vamos cuidar da sintonia, das afinidades também, que é muito importante. Até mais, tá, pessoal? Fique com Deus. Até mais.